Bom dia, meu amigo Pingo. Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Veneza. Estamos começando mais um quadro, A Voz da Cidadania. Hoje falando sobre divórcio. Queria te dizer, Pingo, que quero te fazer essa comunicação oficial que a Voz da Cidadania está concorrendo mais uma vez ao prêmio Inovare. E diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E se Deus quiser, a Voz da Cidadania vai ganhar esse Inovare e nós estaremos lá. Eu, Pingo de Ouro, o Jesus da TV Web Cidade, para receber esse prêmio lá em Brasília. Poxa, vai ser o marco da nossa vida, Vai não é? ser o máximo, né, Pingo? Mas olha, Pingo, estamos hoje falando sobre uma questão muito interessante que é o divórcio, né? Muita gente me pediu, doutor Franklin, a gente precisa que o senhor fale sobre a questão do divórcio. Então, o divórcio, a primeira pergunta que me fizeram é: o que é o divórcio, né? O divórcio é o término do casamento, determinado pela justiça a partir do pedido de um ou de outro cônjuge. Tanto mulher quanto homem pode pedir o divórcio ou por acordo do casal em cartório, sem interferência do juiz, o chamado divórcio extrajudicial. A segunda pergunta que me fizeram é: doutor Franklin, quando o marido ou a mulher pede o divórcio, o outro pode impedir, dizendo que não quer dar o divórcio? A resposta é não. Basta que o homem ou a mulher peça o divórcio e a justiça vai determinar o divórcio. Não existe essa história da mulher ou do homem criar problema para o divórcio. Existe, doutor Franklin, prazo para o marido ou a mulher pedir o divórcio? Muita gente pensa, né? Antigamente tinha, Pingo, um prazo para as pessoas pedirem o divórcio. Hoje não precisa de prazo, a lei não exige prazo para que alguém peça esse divórcio. Uma outra questão é, doutor Franklin, para conseguir o divórcio é preciso que o marido ou a mulher prove a separação que foi causada por culpa do outro cônjuge? Não, não precisa que o marido ou a mulher prove que a separação foi causada por um dos cônjuges. Basta que haja esse pedido. Não existe mais aquele divórcio por culpa de um ou culpa de outro. Uma outra questão, Pingo, é: marido e mulher podem pedir o divórcio juntos? Sim. Aí nós temos aí o que a gente chama de divórcio em conjunto, que é o chamado divórcio consensual, em que além de pedir o divórcio, o casal precisa definir outras questões, como guarda, quem é que vai ficar com os filhos? É guarda compartilhada? É guarda da mãe? Definir a questão da pensão alimentícia dos filhos. O pai vai pagar a pensão alimentícia para os filhos? A mãe vai pagar a pensão alimentícia? As regras do genitor que não é guardião. Quando é que ele vai lá? Ele vai sábado, domingo, feriados? Ele vai poder pegar os filhos na escola? A divisão dos bens. Se você, minha amiga, é casada com comunhão total de bens, tudo que foi constituído durante o casamento tem que ser dividido entre você e o seu atual companheiro e quando vocês se separam, você fica com metade e ele fica com metade. Também é possível pensão do homem ou da mulher para o outro. E por fim, se o cônjuge voltará a usar o nome de solteiro. Muitas pessoas perguntam, doutor Franklin, eu tenho direito a voltar a usar o nome de solteiro? Sim, minha amiga, você pode. Inclusive hoje, Pingo, a gente pode ter situações em que a mulher não fica com o nome do homem, ou mesmo o homem pode ficar com o nome da mulher. Mas as últimas duas perguntas, para a gente terminar a Voz da Cidadania hoje, esse quadro que já vem há 30 anos, né? Levando cidadania para a nossa rádio aí em São Sebastião, em Belém, em Marituba, em todo o estado do Pará, o divórcio pode ser realizado somente na justiça? Muita gente me pergunta, doutor Franklin, o divórcio pode ser realizado só na justiça? Não.
minha amiga, meu amigo, quando o casal concorda com o divórcio e eles não têm filhos, ou todos os filhos já são maiores e o casal concorda com a divisão de bens, ou mesmo eles não têm bens a partilhar, pode-se fazer o divórcio em cartório, viu, Pingo? É possível que a pessoa vá a cartório e faça esse divórcio sem necessidade de julgamento da justiça. Mas repetindo, ele precisa concordar com o divórcio, não ter filhos ou os filhos já serem maiores e não haver bens a partilhar. O que é preciso, doutor Franklin, para fazer o divórcio extrajudicial? Bom, existe a necessidade de acompanhamento por advogado, devendo ser apresentada a certidão de casamento, os documentos de identidade. Conforme o caso, podem ser exigidos outros documentos, como o pacto antinupcial, caso em que você casou, por exemplo, com separação total de bens, no pacto antinupcial, a certidão de nascimento dos filhos maiores, que já estão maiores, para comprovar que não tem, e a documentação dos bens a dividir. No próximo programa, A Voz da Cidadania, nós vamos falar das seguintes questões. Pode uma pessoa se divorciar mais de uma vez? Pode haver divórcio sem a divisão de bens? Dívidas também devem ser partilhadas? Vamos responder isso no próximo programa, A Voz da Cidadania.